Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E nós temos realmente assim, tido a sorte, né? E com você, com a escolha, com o que você nos indica, de passar por aqui excelentes convidados, pessoas de diferentes ramos, grandes oportunidades de negócios e também para tirar dúvidas de você, que você se identifique na sua carreira, que você possa fazer desses episódios um crescimento, né? Aliado aí à sua competência, que faz a grande diferença no mercado, com certeza. Lembrar que estamos no nosso novo estúdio, uma nova estrutura, tudo diferente, basicamente aí, preparado com muito carinho, e melhorias vão acontecendo, outras situações vão surgindo, você vai acompanhando a cada episódio, fique ligadinho conosco, que você vai vendo aí todo o carinho da nossa equipe e o esmero para fazer o melhor para você que está aí nos assistindo. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho, olá, nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 93, isso mesmo, episódio número 93. E o episódio de hoje, Mazinho, vai estar especial, além de ser uma história de empreendedorismo, mas é para você se inspirar e até captar as dicas. Você que busca ser empreendedor, você que já empreende, capta as dicas aqui com a profissional que vai estar conosco, que vai ser sensacional. Agradecer nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. A Econova, inteligência em processos químicos, química com tecnologia, inovação e sustentabilidade, @Econova Química. E também está conosco a BML Patologia, biópsias, preventivos, todos os diagnósticos que auxiliam na prevenção das doenças. Siga no Instagram, @BML Patologia. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez e lembrar você também de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. O Instagram e o Facebook, no Topo Podcast, você pode seguir para mandar perguntas para os nossos convidados, acompanhar os cortes que a gente faz com os momentos especiais selecionados aqui de cada entrevista. Está aparecendo o QR Code aqui na tela, é só apontar o celular e você vai ser direcionado para o nosso Linktree. Lá você pode ir para o YouTube, para o Spotify, para o Facebook, para o Instagram. E lá você acompanha tudo pelo Linktree, você escolhe qual conteúdo você quer consumir. Então nos siga, inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe, ative o sininho de notificações. Às quartas-feiras o conteúdo novo é postado e assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui, conectadinho conosco. Mazinho, o pessoal já está vendo, está na thumbnail. Quem é que está conosco hoje? Pois é, vale a pena, além do pessoal identificar antecipadamente, mas dar aquela apresentada realmente, porque é uma profissional de excelente gabarito. Nós já a conhecemos, já tive a oportunidade de fazer uma live, inclusive, com ela, né? E foi muito bacana. Vai ajudar muita gente, tem muita coisa aqui que a gente pode jogar para ela, com toda a sua competência, nos atender. E agradecer desde já a presença da Michele Cavicchioli, ela que é da GM, Desenvolvimento Humano e Organizacional. Seja muito bem-vinda, Michele. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história e também contribuindo com o que for possível contribuir, né? Você contribui sempre, pode ter certeza. Michele, psicóloga. É, psicóloga, desde 2003, há bastante tempo já, a minha formação. Isso a gente não deve muito falar, senão a gente começa a fazer conta, a idade, né? Tá tudo bem. Eu também tô nessa, sabe? Tá tudo tranquilo. E eu conheço bem os dois, é a mesma data de nascimento, mesmo ano. Sério? O ano, mas a data não. O ano. Outubro tá chegando, é dia 16, meu aniversário. Não tem problema com a idade não, viu? Tá então eu sou um pouquinho mais novo. É. A gente tá bem, né? Tá tudo certo. Olha, a gente fica melhor com o tempo, Eles se gente. acham muito novinhos, mas não são tanto não, sabe, Michele? Eu me sinto particularmente muito melhor com o tempo, com a idade que eu tô hoje. É isso aí. E olha que curioso, o episódio com ela vai ao ar no dia 18 de outubro. Ai, que bacana! Depois Foi do meu conferir, aniversário. até porque eu tinha na cabeça outubro, 18 de outubro. Daqui a pouco chegam os bolos aqui. Pode entrar o bolo? Ver a família, assim, o arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Sim. Michele, como é que começa essa história na tua vida? Ser psicóloga sempre foi um sonho desde a infância? Não, desde a infância não, né? Mas foi se amadurecendo com o passar do tempo no ensino médio, né? No ensino médio ali, na fase das escolhas profissionais, aquela dúvida, aquilo que se identificava, o que eu me identificava mais na época, né? Que era mais a parte de humanas, né? E daí veio a escolha como principal realmente a psicologia. Confesso que foi meio desacreditada, porque na minha época, na FURB, né, era tipo 6 por vaga. E eu fui fazer, né, a prova lá e tal. E acredita que eu não fui ver o resultado da prova?
do resultado do vestibular. Caraca, tipo, o medo de não... O medo de não passar, porque pensei, não vai dar, não vai era rolar. bem isso, era uma concorrência desse uma tamanho, concorrência. lembro. O vestibular era do Supra, vestibular unificado e tal. Isso, aquela pressão, né? Aquele preparatório todo. Não fiz cursinho preparatório, a minha escola era, né? Meu colégio era muito bom nesse sentido, terceirão e tal. Mas não fui ver, minha amiga me ligou de lá e falou: Mi, tu passou! Meu Deus, sério! Que E foi uma notícia alegria. gostosa. Foi uma Caraca. alegria. Mas era diferente, né? Quer dizer, você tinha que realmente ter essa passagem pelo vestibular. Muita gente acaba nem retornando, ele era um corte mesmo, você não tinha outra opção, né? Hoje estão aí as privadas. Isso. Mas na época, para o pessoal lembrar um pouquinho, só tinha a FURB. Pois é, daí a gente fala da nossa época, tá vendo? Não tem como se escapar, Não porque tem. começa por aí, Não tem, né? não tem. É isso. Mas, por outro lado, é isso. Moldava também, fazia uma seleção bastante criteriosa. Sim. Né? E aí você já começa num curso de uma forma diferente. Hoje, inclusive, tem vagas sobrando. E era uma vitória, né? Passagem Era uma dourado, vitória, era uma os meninos raspar o conquista. cabelo, as meninas faziam algum trote ali, é Os isso? rituais, né? De entrada, a valorização também. Valorização. Uau, passei, que bacana. Porque Sim. imagina, se lá atrás você não tem a aprovação, talvez não estaríamos aqui conversando hoje, por exemplo. Isso literalmente molda o teu futuro. Né? A tua carreira está toda elencada. Você aguardaria mais um período, outros nem aguardam, não voltam mais. Pode aguardar e voltar a reprovar, porventura, que era natural, a concorrência era muito grande. Era. E como é que foi a graduação em si? Daí atendeu às expectativas? Atendeu. Foi muito bacana, assim, conhecimento, a questão das pessoas também, né? O ambiente, universidade, era, né? Sair de um mundo e ir para outro mundo, né? Foi muito, muito rico, assim, a Michele, o que experiência. tu mais estranhou nos primeiros dias de aula? Assim, tem uma escola... Sabe o que eu estranhei? Eu vi que não tinha lista de material. Eu não sabia disso. Confesso. Ficava ali... Nem lanche no recreio. Na Univale, a piada era ficar esperando o sino tocar para ir pro recreio. Pior que lá tinha, né? Na minha época já não tinha mais. Não tinha. Pior que na minha época tinha um sino... na hora do intervalo tocava um e na hora da saída também, que lá, inclusive, eu acabava 10h30 à noite, 22h30 a aula. Mais ou menos ali, né? Mais tarde. Mas na FURB me chamava a atenção a questão exatamente da lista de materiais. Claro, pô, que vem de escola pública também, nunca tinha tido contato com a universidade. Alguma coisa te chamou a atenção? Uma coisa diferente, assim? A independência, né? Porque total independência, Também, bem isso, verdade. né? A hora entra e sai, a hora que Isso. quer. Vai ao banheiro a hora que quer. A hora que quer. Verdade. A questão dos materiais também. Xerox, pilhas de xerox, né? Então, a independência me chamou a atenção, assim. Agora sou eu comigo, assim, né? Então, vamos lá, né? Sempre fui muito comprometida, sempre fui aquela Caxias de horário certinho, né? Nossa, assim, E o curso era de manhã, né? De manhã. Então, eu tive um auxílio muito... A minha graduação toda, quem custeou foram os meus pais. Caraca. Mas não existia à noite ou foi opção tua? Não existia. Olha só. Não existia. Era de manhã e de tarde, aulas aos sábados, né? Durante o dia. Durante o dia. Então, aí começa já a carreira também se consolidando conforme a escolha do curso. Exato. Né? E também a dificuldade, né? Se A não tivesse dificuldade. um apoio, não teria como cursar. Seria muito mais difícil, né? Mas é curioso, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que naquela época tinha muitos alunos. Então, à noite, realmente, era uma coisa de doido. Toda a sala ocupada. Então, imagino que, às vezes, alguns cursos eles remanejavam de alguma forma. Porque minha esposa também vem da biologia, também de manhã. Depois que o curso vem surgir à noite. Isso. Mas era E bem daí isso aí. vinham pessoas de várias cidades, né? Da Isso. localidade. Presidente Getúlio tinha gente, né? Tinham alunos. Então, várias cidades próximas, né? Exato. E essa troca era muito bacana também. E quanto tempo é um curso de psicologia? Qual é a duração dele? São 5 anos. 5 anos? 5 anos, é. Dos mais longos, né? 5 anos. 5 10 anos semestres? bacharelado, 10 semestres, aham. Caraca. Isso aí. E a tua primeira experiência na área foi durante o curso ou só depois de formada? Só depois. Na verdade, a gente tinha a clínica escola, né? Ainda tem lá, para treino, e daí atendia alguns pacientes, mas assim, a psicologia ficou meio que adormecida, a psicologia clínica, né? E nunca foi o meu sonho clinicar. Naquela época, eu não tinha essa ideia. Eu vou fazer a formação para ser psicóloga clínica. Não. Eu estava aberta para trabalhar, né, no que viesse, né? No que viesse. Mas por que psicologia, então? Qual que foi a tua motivação? O que te levou para isso? Eu gostava dessa questão das pessoas, né? De entender as pessoas, de conversar. Sempre me achei boa ouvinte. Eu sempre fui uma menina, né? Na época, muito introvertida, muito tímida. Olha só. Muito tímida, assim. A timidez era a minha marca registrada, assim, na escola.
de participação. Eu era aquela que ficava quietinha lá no cantinho, mal fazia perguntas. Imagina os colegas dessa época vendo hoje tu dá palestra, hoje Com tu certeza. Essa foi a minha maior, assim, eu digo, transformação ao longo da minha vida, da minha trajetória, comunicação. A comunicação. Foi assim, a grande barreira a ser superada? A grande barreira a ser superada. E ver como é psicológico isso, porque tu fala super bem, tu Sim. expressa bem, então assim, tu não tem nenhuma limitação. Não. É psicológico total. Treino, né? Treino. E treino. É isso Assim, aí. hoje a minha palavra-chave também é treino. Tudo a gente pode aprender, tudo a gente pode desenvolver, tudo a gente pode evoluir, basta treinar. E querer, né? Tem que ter um objetivo muito claro, porque... E eu tinha, né, ao longo depois, na graduação também eu era muito... Nossa, trabalho, apresentação de trabalhos, não era uma coisa que me deixava confortável, né? E no meu natural ainda é assim. Hoje eu estar aqui falando aqui, fazendo palestras, não é algo natural que eu faço de olhos fechados, né? Tem um preparo e uma Tem que ter um diferente. preparo, tem que ter uma concentração diferente, né, para coisa fluir. Mas mostra que é possível. Né? Com certeza. Quem não tem, digamos assim, essa liberdade já de si, que vem de si, esse talento, como consegue compensar que fica até melhor? Com Porque daí certeza. faz até mais treinado mesmo, mais vendo os defeitos e se corrigindo, né? Talvez. E depois eu fui aprendendo também essa questão de perfil comportamental, né, ao longo da trajetória, tanto da graduação e pós-graduação também, né? Michele, sabe que eu já dei aulas de oratória e sempre muito claro, eu não tenho formação nesta área. Não, eu já dei várias turmas, inclusive, básico, médio, avançado, por instituições renomadas aqui da nossa região, mas, ao mesmo tempo, foram convites que foram surgindo pela minha forma de ser. Agora, analisando um pouquinho mais perto esse histórico, essa vontade faz a grande diferença. Sim. Porque peguei turmas, inclusive vários alunos de Luiz Alves, até passava Edinho, alguns nomes ali, a pessoa querer, porque trabalhei com alguns desafios, assim, confesso a você, muito difíceis. Pessoas que têm uma boa posição na sociedade até hoje têm exatamente esse problema, que de fato é um problema, porque passa a te limitar em várias situações das quais o teu cargo exigiria que você estivesse presente em determinadas situações, e a pessoa abre mão, um verdadeiro bloqueio que acaba criando, e não é simples, não é fácil. Aí você tem até mesmo traumas. Pô, de novo, você nos dá aula nisso aí. Aí vai entrar psicologia total, mas dentro do meu jeito, Sim. eu tentava de alguma forma trabalhar em separado com aquela pessoa, para poder dar um conforto a ela, entender que ela estava numa sala de aula e conversando então comigo, inicialmente, sem o grande público, para devagarinho ir trocando ela de paisagem, acrescentando novas pessoas no ambiente e aí fazendo com que ela se encorajasse, e assim foi indo. Mas vai muito da pessoa. Se ela não querer, de fato, não tem jeito. Não vai adiante. E abraçar as oportunidades, né? Porque eu vejo que comigo foi assim. Eu fui entrando em meios onde eu precisava desenvolver a minha comunicação. Não tinha como justamente fugir, né? Sim. Necessitava. Então, foi isso. A carreira foi me levando para essa questão, né? Eu comecei como secretária, daí fazendo contraponto ali, como secretária de agência de formatura, né? Meio período, né? Trabalhei por um tempo e depois me veio o Cine, Sistema Nacional de Sim. Empregos. Trabalhei lá como estagiária 2 anos e mais 2 anos como contratada. Então, ali era atendimento ao público direto, né? Nossa, era filas e filas de gente à procura de emprego, né? Sim. E encaminhando seguro-desemprego, e era aquele atendimento total. E ali já fui me desinibindo também na parte do atendimento. Exercitar a comunicação, né? O atendimento, a paciência, a conversa, o diálogo, né? Eu lembrei de uma passagem, não tem nada a ver com isso, mas... Tá bem roubagem, né? Não. Cine, né? Cine. O Cine de Brusque. Eu lembro. Eu e a Michele fazendo entrevista, uma fila gigante. Veio uma senhora, mas bebaça, mas tava um bafo de cachaça. Sim, uma senhorinha. E era pra gerente de loja a vaga. Nossa. Era uma vaga. Nossa. Mas assim, ó, tu não conseguia ficar do lado. E a Michelle é muito séria, a Michelle entrevistando, eu já não aguentava. Ia entrevistando, tô seguindo o protocolo, mas uma manguaça tia tava. Nossa, Caraca. é verdade. Essa experiência a gente passou juntos. Nossa, isso marca, né? Porque Anos depois. Fato inusitado total, né? Meu Deus do Inusitado, céu. né? Das Imagina. pessoas encaminharem ali para uma entrevista com as pessoas que vêm Pois é. da empresa, né? Para Pois é. fazer. E tinha várias candidatas normais, tudo certo, mas assim, ela tava no meio do processo e a Michelle segue o padrão, tal, tinha as perguntas padrões. Cara, eu não conseguia ficar do lado do bafo do meio da mulher, cara. Ela tentou, né? Vai que cola. Mas claro que a gente encurtou um pouquinho a conversa, né? Não tinha como, né? Não tinha Nossa como. senhora. Qual que foi a empresa de formatura que tu trabalhasse? Poliformaturas. Ah, poli. Não sei como é que está hoje, bem sinceramente. Acho que existe
Existe. Não Eu também tenho a impressão sei. que sim, Em né? Não 2010, não, em 2018 era a empresa que fez a formatura do meu... Ah, é? Ó, Eu 2018. sempre confundo. É aquela que tinha uma sede campestre na Coronel Federer? Isso, então foi a que mas- fez a minha formatura. Ah, mas quando eu comecei era ali na Vila Nova, na Promotor, no escritório bem pequenininho ali, Uhum. Promotor Ribeiro de Carvalho, bem pequenininho. Comecei por ali, como secretária, né? Ali, na época, não estava naquele auge, né? Bombando, a empresa ainda estava bem no início. E depois fui para o Cine, então, que ali foi uma escola de lidar com as pessoas, né? De lidar. Enfim, foi muito boa a experiência. Foram 4 anos, né? 4 anos onde o Cine e a Michelle estava junto lá, né? Porque passou por vários o Cine lugares. era muito mais forte, né? Porque não tinha tanta agência de emprego como hoje. Sim, então, ele sim, era muito sim. centralizador mesmo das vagas. né? Tinha muita procura. E encaminhava seguro-desemprego também e tudo mais, né? Fiquei 4 anos ali. E depois apareceu outra oportunidade, daí eu já estava formada, já estava recém-formada, que foi na Arbeiten, que não existe mais, né? A agência de empregos daí. Arbeiten, verdade. Arbeiten. Não existe mais. Ó. Não, Ó, fechou muito faz bom. um tempo. O azar é teu. Fechou faz um Caraca, tempo. isso tinha muito anúncio. Arbeiten, eu lembro da Arbeiten. rádio, agora me deu uma vinheta na cabeça. Arbeiten, agência de centro, empregos né? em forma. No centro, no edifício Flamingo. É? Olha só. Foi lá, ali eu fiquei por 7, 8 anos. Nossa senhora, ficasse um bom período. Um bom tempo ali. Foi uma escola também total, né? Porque aí que eu digo que, né, eu digo que a minha carreira começou meio trocada, porque era uma consultoria também. Então, eu comecei a dar treinamentos ali, né? E tinha uma psicóloga lá responsável também. E ali a gente saía para as empresas fazer não só a parte de vagas, mas para dar os treinamentos nas empresas. Tremendo na base, né? Dando a cara a tapa, Com a literalmente. dificuldade que tu tinha de ser... Com a dificuldade ainda de Caramba. comunicação e, nossa, de contato com empresas daí não era só mais o público, né? Eram empresários, eram empresas maiores. Caramba. E ali... E grupos, né? Daí lidar com um grupo também, que é outra coisa, Sim, né? sim. E que bom, ali eu tive uma pessoa também, né? Psicóloga que saiu, e daí eu assumi essa parte também. E ali se desenrolou. E sabe que fim levou essa agência? O que aconteceu? O proprietário faleceu, né? E depois, seu Vladimir, e daí depois assumiu a esposa, né? Mas daí a irmã da esposa, enfim, durou mais um tempo depois do Porque falecimento não tem nada a ver dele. com o grupo Selecionar, né? Porque Selecionar também é ali na Flamingo, tem um braço. Não, era independente, era dele, né? E ali foi uma escola de gestão também. Tive uma gestora muito bacana ali que já contribuiu também para o meu desenvolvimento. Feedback, né? Era muito feedback. E quando eu digo que o feedback salva, ele salva. Ele salva vidas, gente. Aí, já fica a primeira dica. Porque a gente se fecha muitas vezes para o feedback ali com a minha gestora. Nossa, a gente conversava muito abertamente, né? E ela que me impulsionava. Ela acreditava mais em mim naquela época do que eu mesma. Para ter uma ideia. Porque, Michelle, essa parte, para muitas pessoas, acaba sendo um conflito. Né? O feedback, quer dizer, poxa, a pessoa vem falar, mas ela não está se enxergando, ela vem falar de mim, não sei o quê, olha o que ela faz, e ela... Acho que contextualiza bem isso aí, por favor. Isso aí acho que é um ponto, por favor, Sheila. Quer se complementar? Eu ia só trazer uma piada da Rádio Peão, que a Rádio Peão sempre fala do feedback. Então, a gente também desmistificar isso, porque a Rádio Peão não entende a importância mesmo, né? E o quanto isso é importante realmente para o desenvolvimento. E talvez, até de fato, alguns superiores não dão também a devida o devido valor a isso e até o respeito que deveria ser dado. Aproveitam do momento para poder fazer com que isso se torne uma verdade, né? É bem isso, porque tem um objetivo, né? Qual que é o objetivo do feedback? É melhorar o desempenho da pessoa. Então, a forma muda tudo ou estraga tudo, né? Ela contribui ou piora, estraga tudo. Então, a forma é muito importante. Só que, claro, quem recebe tem que ter essa mentalidade aberta, né? Tem que ter, porque senão fica essa questão de, tá vindo aqui dar pitaco. Eu ouço muito, quem é ele? Que moral que ele tem para me falar alguma coisa, né? Isso aí. Então, não é por esse lado, é ver o bem que faz para ti, né? Claro. Ou seja, a primeira dica é estar aberto para quem vai receber, né? Estar aberto, né? Considerar como realmente um presente, assim, que tu pode dar uma guinada diferente na tua vida. Para mim, foi esse o efeito, assim, né?
Da questão da comunicação, da questão do acreditar mais em mim mesma, tu tem potencial, vai, né? É só desenvolver essa questão da segurança. Então, aí abriram as portas, né? Michele, mas que dica a gente poderia até, aproveitando o gancho, deixar para as pessoas que recebem o feedback, exatamente? Que acho que esse é o ponto pior da corda, aquela questão que, bom, o subordinado, aquele que está ali numa situação já tensa com o seu superior, enfim, e às vezes um feedback acaba te desligando da empresa, acaba te tirando dessa oportunidade de continuidade quando a pessoa muito precisa faz algo de cabeça quente, depois acaba sofrendo as consequências. Não estamos nem falando que é justo ou injusto, mas Sim. a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco. Enfim, como é que a gente pode auxiliar para que a pessoa tenha a tranquilidade de entender aquele momento? Tira a armadura. Assim, vai de peito aberto, né? O feedback também não é uma verdade absoluta, é uma percepção do outro sobre você. Mas é uma percepção importante, né? Sim. Poxa, se o teu gestor está te dando um feedback, ele tem uma visão macro da coisa, né? Ele não está vendo só você não está vendo só uma parte, né? Ele está vendo o global. Então, tirar a armadura e assimilar, não entrar com justificativa, isso. Não ficar... Né? Eu te perguntar isso agora, exatamente, contestando ali na hora. Ouve, só escuta, assimila, internaliza, reflete, depois volta a falar com o gestor de novo, né? Mas primeiro assimila, primeiro recebe, porque senão fica o escudo. E o escudo não deixa entrar nada, né? O escudo é a justificativa que eu me refiro, né? Sim. Porque isso, mas porque aquilo, porque fulano, porque não sei o quê. E passa a impressão daí para quem tá dando que não adianta falar com esse cara. Exatamente. Porque ele tá fechado, vou perder tempo para quê? Ele não quer? Exatamente. Né? E um livro de entrada que a minha gestora me indicou e eu li já há algum tempo é aquele Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É muito bacana esse livro, é adoro. um livro de entrada para isso, e que ele é muito bacana, porque ele quebra realmente esse paradigma. Eu não lembro quem é o autor, não vou lembrar agora, mas o título é bem... Gonçalves Júnior. Gostaria muito, porque eu estaria rico hoje, né? Mas não é. Mas é muito bacana porque fala bem isso, né? Da abertura em receber, de quem dá, que tem que ter um preparo, né? Não é de qualquer jeito. Tem que ter fatos e dados, né? Tem que ter, assim... Já tive feedbacks Richard também. Williams. Muito legal. E já tive feedbacks também que martelam até hoje. Entende? Você recebendo? Recebendo feedback de gestão de que, claro, né? Martelo no sentido de lembrança, que se sentisse injustiçada. Sim, que infelicidade, né? Daquela pessoa falar dessa forma ou usar exemplos e palavras, né? As palavras marcam muito. Comparações recebe, né? marcam dá, não muito. lembra, mas quem recebe. Exatamente. Aquele ditado, quem apanha nunca esquece, né? Exatamente. Então, mas serve de aprendizado para você até quando você for dar feedback. Então você até vai colhendo esses exemplos certeza. bons e ruins para você. Com certeza. E assim, né? A gente está falando de gestor, mas entre pares também. Sim, o feedback é muito oportuno também, né? Só que, claro, daí entre pares, essa abertura é o primordial. Ô, Michele, e outro ponto importante dentro desse contexto, aí no final você assina. O pessoal está ali com a folha, com os indicativos, e aí vamos para isso é muito negativo. É um outro problema. Muitas vezes, não, mas eu não vou assinar aquilo que... Eu não concordo. Exato. E aí? Como é que a gente fica nesse meio termo aí? Daí tem que ter uma reunião de consenso, né? Eu tenho que combinar ali. Ambos têm que ceder, né? Tem que ter um acordo. Mas vamos lá. Em termos de... não vou nem entrar no âmbito legal, porque não chega nem nesse patamar, mas pouco vai mudar também, vamos ser sinceros, né? É mais uma questão interna de algo que... eu falei para ele, está registrado... Mas me colocando aqui do lado do trabalhador, fique tranquilo. Se você sabe que você está fazendo o correto, que você está bem, não é a tua assinatura ali naquele momento que vai dizer que você é aquela pessoa, né? Eu acho que ali tem um pouco de coerção. Querendo ou não, você está numa pressão diferenciada, digamos assim. Talvez você não assinar vai te trazer um problema. Mas daí não é aquilo que ela falou, né? Tipo, é uma dica. Isso. O cara abraça se ele quer. Tipo, não quer dizer que aquilo ali é uma verdade Exato, absoluta. é isso. Isso, Mas o não assinar, por exemplo, não, então vamos pegar as pessoas de personalidade mais forte. Não, isso aqui eu não vou assinar e tal. Ali vai arrumar um problema, talvez. Vai, quer dizer, vai, né? com Então, certeza. Então, Com certeza. assina, mas não tem aquilo, isso não é uma ficha criminal, isso não é. Não é uma sentença, não né? É uma sentença. Não é imutável. Não vai ser usado na justiça do trabalho, necessariamente. Sim. E muda de chefe para chefe, né? Por exemplo, às vezes o perfil dela se enquadra melhor com ele do que com ele. Então, o chefe vai ter uma visão diferente pelo perfil de cada um. Então, acho que não bota uma pedra sobre aquela pessoa. Mas óbvio que, como a Michele falou,
tem que filtrar e ver o que faz sentido daquilo que foi falado, né? Filtrar é importante. Mas, de fato, assim, aquilo que tu falou, marca quando você não concorda. Né? Quando é algo totalmente, ou do jeito abordado, né? E a pessoa não percebe que está, às vezes, dando um feedback dessa forma, até porque talvez não estava nem preparada para dar o feedback, e aí deu para você e marcou para você do jeito negativo. Porque o valor é diferente, né? De quem dá e quem recebe. Essa questão do valor mesmo, né? Isso que fala, para quem dá foi, né, uma palavra qualquer, mas para quem recebe, a sensibilidade de quem recebe é outra posição, né? Recebendo também muda muito. E sabe, Michele, eu já tive nas duas posições. E eu acho que a condução ela é muito importante. Essa condução ela é o diferencial. Então, por isso que eu coloquei do superior, por exemplo, em saber trabalhar o respeito. Porque não é passar aquele momento e se sentir o supremo e você, de fato, utilizar a outra parte da corda e achar que ela ali só tem que ouvir e mais nada. Então, é difícil, é muito difícil. Eu já passei pelas duas e já senti mal nas duas, para ser bem sincero assim. Então, é complicado. Mas acho que a diferença é daí de público para privado. Porque no público tu tem o checklist que é obrigado, né? Para passar na experiência lá... Não, mas passei no privado. Não, mas eu digo do público... Aí esse... Que às vezes o cara não está fazendo pelo bem. Ele está fazendo porque é obrigado do processo de curso. Sim, sim. No privado, o cara... Para o chefe ir bem, a equipe tem que ir bem. Então, a visão do chefe tem que ser de, cara, melhorar aquele cara. Se não for, ele tem que mandar aquele cara embora. Porque, tipo, não faz sentido ele fazer para sacanear aquele cara, sabe? Então, vai muito dessa visão. Então, eu sou o chefe da Michele. Eu quero que a Michele vá bem pra gente ir bem. Então, não posso sacanear ela no feedback. Mas tem assim, que depende muito da empresa. Vamos pegar uma empresa que é grande, tá? Que é bem grande mesmo. Aí, tu ali... Porra, a Michele é uma pessoa que tu vive meio que encrencado com ela. Vai levar embora? Não, mas tu não tem esse poder também. Tu não chega nessa parte. Tu vai dar o feedback pra ela, mas tu não tens essa autonomia. E também, se tu levar muito adiante, tu pode te prejudicar. Depende muito desse encaminhamento. Que a Michele é mal vista por você, não necessariamente pelos outros. Só que naquela salinha só entre vocês dois, aí tu vai aproveitar. Quer dizer, agora eu vou dar um medo nela, vou fazer aqui um encaminhamento que ela vai sentir um pouquinho quem sou eu aqui dentro. Ninguém está aí para provar, não tem testemunho, não tem nada, é só para dar um sustinho nela, porque tu também sabe que tu não tens esse poder todo para poder encaminhar a desligada dela. Ela é uma pessoa que se dá bem com muita gente. Mas tem. E aí a Michele que vai ficar traumatizada, porque esse líder é fraco, mas ela está recebendo o feedback desse líder que infelizmente botaram para dar o feedback a ela. A gente foi para uma vertente de uma conotação de feedback ruim, né? De feedback aquele que só visa a crítica, né? Sim, assim, não favor, elogia e não reconhece o que tem de bacana, né? Mas sabe, Michele, é porque é isso que impacta. Porque, assim, com certeza. É a pessoa desligada, é a pessoa sem emprego, é a pessoa que precisa. Então, esse ponto, acho que muita gente deve estar se identificando assim, porque de repente você não liga que vai chegar nessa extremidade. Poxa, você é desligado, E aí o mercado está difícil, o mercado não está tão simples assim. A gente sabe que tem vagas, mas ao mesmo tempo tem bastante gente desempregada e algumas têm qualidade, mas por algum motivo não se encaixam novamente. Mas acho que é a minoria, né? A maioria dos feedbacks são positivos, né? São positivos e o objetivo é crescimento, né? O objetivo é crescimento, então esse é o principal, né? Então é bem importante isso. E é rotineiro, né? Hoje em dia já faz parte do cotidiano, né? Faz. Na verdade, tem empresas que precisam ter essa cultura do feedback, né? Então, tem empresas que não têm esse hábito realmente da conversa e as pessoas daí ficam resistentes também ao receber, porque a cultura é isso, essa conversa aberta, onde eu posso chegar em você e dizer, olha, fulano, aquilo que você fez ou do jeito que você me tratou, não gostei, ou aquela situação X lá poderia ter sido um pouco diferente, porque vamos combinar, ninguém gosta de errar, né, gente? Sim. Ninguém gosta de errar. E daí o feedback tem essa conotação de, às vezes, apontar ou reforçar como é que poderia ser conduzida aquela situação diferente, né? Para evitar futuros erros. Então... Esse é um dos seus trabalhos? É implantar essa cultura dentro da empresa? Olha, também, né? Hoje eu trabalho bastante com a questão do individual, do desenvolvimento individual e desenvolvimento em grupo, né? Então, com certeza, feedback, comunicação é um tema que sempre entra, né? Justamente para flexibilizar quem recebe, ter essa abertura, né? O que é muito por esse cunho... de melhoria mesmo, né? De crescimento e evolução. Para crescimento e evolução, eu preciso estar aberto a ter uma visão de fora, porque senão eu fico cego, só eu me vendo, né? Eu preciso estar atento, porque o tempo todo a gente recebe feedback. Até da minha cachorrinha de manhã eu recebo feedback, né? Tô com fome, quero comer, ela me chama. Então, a gente precisa estar atento aos sinais, né? E a comunicação com as pessoas, porque tudo vem uma informação sobre como é que você se porta, como é que é a tua postura, como é que é teu posicionamento,
né? E por que algumas empresas ainda resistem, você acha, a esse tipo de prática? Olha, sempre tem a justificativa, falta tempo, Eu ia né? falar, tempo. Essa é a justificativa principal. Mas daí a gente entra naquela máxima, né? Que não é falta de tempo, é falta de prioridade, né? Então, porque outras coisas são tão importantes, né? Que acabam... É que daí eu acho que dentro que tu falou, aí tem uma ferramentazinha, o cara vai fazer só por cada ferramenta. Será que eu já vi, não sei a tua opinião, até queria perguntar, mas muitos indicando não fazer com ferramenta escrita assim, para não ficar tão robotizado. Porque daí fica só nessa obrigação de, como é que ela foi? Foi mal? Não, fica mais... Aí não percebe na fala, se preocupa só em preencher. Então, esse é um ponto... Não é seguir protocolo, Isso, né? Protocolo é a palavra. Não é seguir protocolo, assim, porque o líder ele precisa se aproximar das pessoas para conhecê-las, né? Então, tem que ter esse esforço, porque é um esforço realmente, porque tem uma série de outras coisas para estar dando conta, né, no dia a dia. Mas é aquela coisa, é através das pessoas que as coisas acontecem, né? Verdade. Então, eu preciso ir na base, nas pessoas, no desenvolvimento delas, no crescimento delas. E, às vezes, no feedback, até o próprio líder vai entender o que está acontecendo que ele não tinha percebido ainda, né? Através porque tem o feedback 360, enfim, que daí fala do próprio gestor também, e ali, às vezes, surge algum insight que o cara não estava percebendo e pode corrigir a rota, né? Pode corrigir a rota, exatamente. Ô, Michele, e aí, continuando nessa trajetória, aí você saiu da Arbeiten? Isso. E aí... Fiquei uns meses numa empresa de TI. Olha só. Uns meses só. Foram, acho que uns 5 meses. Desenvolver um sistema e tal. Foi trabalhar no RH lá. Desenvolveu um sistema para feedback e foi embora. Não, e sabe que ali foi uma quebra, porque eu senti que era o momento, foi 2018, época da tragédia aqui na cidade. 2008. 2008, não 18, 2008. Caraca. Tava muito à frente, né? 2008, época da tragédia que eu saí da empresa, deu aquela, né, desestabilizada na cidade e tudo mais. E daí eu fui com o intuito de crescimento. Eu queria uma empresa, né? Eu queria uma cultura, estar vivenciando uma empresa, porque a consultoria era isso, né? Eram várias, atendendo várias demandas, vários gestores, vários pensamentos diferentes, e eu queria me firmar numa cultura. Fui para essa empresa sozinha. Saí de uma equipe grande, relacionamento, as pessoas, né? E fui trabalhar sozinha no RH. Daí tinha a pessoa do financeiro, era uma empresa menor, né? Qual que é? A pessoa do financeiro. Posso falar? Pode? Manda o boleto. A Quicksoft. Quicksoft, sim. Foi vendida Quicksoft. depois. Lá no Texto Não é Salto. mais o seu Enio? Não, faz tempo. Olha só. Faz tempo já. Olha só, não sabia que tinha sido vendida. Lá no Texto Salto. A minha família é de lá, eu cresci no Texto Salto, né? Dos meus 6 anos de idade, ali era a minha praia, mas nunca trabalhei em empresas dali, né? Karsten, outras empresas, né? Não, eu nem estudei ali até, eu estudava no centro. Né? A minha formação foi no centro. Ficava mais na estrada do que trânsito. Voltando à nossa época de acadêmico, eu era presidente do Centro Acadêmico de Computação, contratei a Quicksoft para dar uma formação para os alunos, na época pelo Centro Acadêmico ele, foi ali que eu conheci ele, e o sobrinho dele depois foi meu aluno no IBSociesc, que era um dos braços direitos dele ali na empresa. Sim, 78. Não, até me surpreende a venda, porque não é tão longa assim. Faz. Mais do que 1 ano, 2 anos? Não, mais. 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 Ele foi meu aluno há uns 3, 4 anos atrás no máximo. Ele ainda... Dá pra puxar ali, mas faz uns 3, 4 anos, eu acho. Então é isso, mais ou menos nesse período, tá? Excelente empresa, Foi né? uma grande multinacional, uma coisa assim. Mas o que pegou para mim foi a questão da quebra dessa questão de eu trabalhar com pessoas, muito pessoas, e ir para um público totalmente diferente, né? Mais fechado, como eu me introduzi lá. Então, ali eu não me senti pertencente. Essa foi a questão. Sozinha para não trocar ideia com ninguém, né? Para ver na dúvida, enfim. É difícil mesmo. Para ti foi um grande aprendizado, mas que deve ter sido uma barra do ponto de vista... Tu tá lá com um monte de psicólogo, com um monte de gente da área, RH. Isso. Aí tu vai sozinha? Sozinha. Ali eu fiquei 5 meses e dali, final do ano era ainda, daí, enfim, anunciando vagas e tal, ali da Quick, veio uma vaga ali que apareceu e que me brilhou os olhos, da Rovitex. Ali foi a época, daí eu fui para entrevista e em janeiro do seguinte ano eu comecei. Janeiro de 2009. 2009? E era Luiz Alves, já, ou seja, era mais uma coisa nova. Mais uma coisa nova, né? Enfim. Trajeto mais longo. Trajeto mais longo. Primeiras vezes que fui, nossa, parecia,
né? Não Outro, chegava nunca. não chegava nunca, né? Mas depois, enfim, foi... Até porque foi nessa época a acostumando. estrada era muito ruim, ainda tinha, acho que Tinha barro, estrada de chão, né? Hoje em dia é Aham. gostoso, mas na época era muito difícil. Era difícil. E ali também foi, né, o meu desenvolvimento. Foram 11 anos ali, né? E foi total crescimento e em contato com várias ferramentas e pessoas e gestores. E ali eu senti a cultura que eu tanto queria, né? Estando amparada também com uma equipe daí, né? Junto de uma equipe de RH. E tudo se solidificou e, nossa, foi uma trajetória muito bacana. Guardo com muito Mas que carinho. mudança, né? Porque, querendo ou não, você estava numa empresa, vamos dizer assim, de nível médio anterior, na questão de pessoas se relacionando, vai para a Quicksoft sozinha, e aí cai numa Rovitex, que, nossa, dá um 360 ali, Sim, né? Uma indústria e tal. Isso, até para se locomover lá dentro, né? É. Assim, eu lembro os primeiros dias, assim, nossa, onde é que fica tal coisa? E para andar e para conhecer aquele universo têxtil muito impactante, né? Foi assim, a mudança foi muito legal. E eu acho que dentro de uma indústria, pro RH, tem muita experiência, porque tu pega desde o chão de fábrica até o nível de diretor. Então, é muitos cargos. Pois é, Aí é sim. comercial, é financeiro, é especialista, é generalista. Então, eu acho que para RH é um aprendizado e tanto, né? É uma linguagem diferente de entrevista, de conversa, de treinamento, né? São vários níveis, né? Vários públicos, várias cabeças, né? E esse entremeio também entre, né, pessoas e dono, empresa, enfim, né? Fica essa questão da intermediação, né? Ter muito claro E no isso caso também. da Rovitex, ainda que tem várias empresas, né? Então também muda um pouquinho, cidades e tal, um pouco mais difícil. Deixa eu te perguntar, e aí tu ficou 11 anos, né? Isso. E aí, e eu sei um pouco da resposta, mas vamos compartilhar aqui. Tu trabalha na Rovitex? Conheço quem trabalha lá. Conheço. Tá bom. E eu lembro de uma conversa que nós tivemos onde tu contou que tu faria isso que você veio a fazer, mas como é que foi para ti virar a chave de sair do CLT, sair dessa segurança de toda essa vida, né, de você ter ao final do mês o salário garantido, né, de seja crise ou não crise, mas o salário vai vir, para empreender, para buscar voos mais altos, mas mais arriscados, e principalmente empreender na área que você está empreendendo, ou seja, incentivando até outras pessoas a buscar empreendedorismo, buscar se desenvolver, buscar fazer acontecer. Como é que foi para você e como é que você dá de dica para quem pensa nisso? Pois é. Eu digo que a minha transição demorou uns 4 anos para ela acontecer. Né? Porque a partir do momento que veio esse querer ir fazer outra coisa, né? Resgatar a psicologia também, nossa, foi uma construção mental muito intensa, né? No sentido assim de quando que vai ser o momento, né? O que eu vou fazer? Eu não sabia. Eu só sabia que eu queria outra coisa, né? Eu queria estar mais em contato com as pessoas. Eu queria participar mais do desenvolvimento delas, né? Que na indústria eu não tinha, assim, participava, mas era diferente, né? Eu queria dar treinamentos, eu queria participar do desenvolvimento das pessoas mais diretamente. E daí eu fui buscando, assim, eu sempre gostei muito de estudar. E para mim isso acabava sendo, eu digo, de certa forma uma dificuldade, porque eu absorvia, mas eu não conseguia praticar. Fazia cursos e mais cursos e nunca achava que estava suficiente, né? E nunca achava que estava preparada e consumia coisas e não colocava para fora a prática, né? Precisava da prática. E até que veio o coaching na minha vida, né? O coaching foi em 2018, né? E daí abriu esse leque, esse olhar da Michelle, assim. Tem pessoas que falam muito mal do coaching, né? Eu falo super bem, eu trabalho com coaching hoje e eu digo que a minha transição de carreira foi por conta disso, porque aí me abriu esse leque de possibilidades. Né? O que eu posso fazer? O que eu posso estar prestando? Inclusive, trabalhando com coaching com pessoas, né? E realmente, assim, a segurança foi uma das questões que mais batia, né? Porque... E daí houve... cargo que você tinha. Você já era coordenadora, você já estava num nível bem avançado. A questão de salário. E uma candidata, inclusive, assumiu o próprio RH inteiro da empresa. Então, você era... Né? Sim. A bola da vez, digamos assim. Então, é mais um ponto que até joga contra de você abandonar tudo, né? E eu gostava daquele universo. Eu me sentia muito bem ali, né? Eu gostava. Eu estava à vontade. Eu estava confortável ali. Eu estava confortável, né? Mas, assim, quanto mais você cresce onde você está, é mais difícil você abandonar. É. Porque se você não está indo bem, você... Não, beleza, eu vou largar aqui e vou... Isso. Agora, não, eu estou indo bem, estou crescendo,
puta, largar tudo isso para trás dos sonhos pode ser uma dúvida. Mas daí eu digo que o coração batia muito mais forte, né? Eu comecei a ouvir. É uma questão assim, eu não conseguia mais me encaixar ali, parecia no último ano, nos últimos meses, na verdade, né? Nos últimos meses. Batendo a decisão, é agora, porque sempre ficava uma dúvida na cabeça, tá, quando que vai ser a hora? Quando? Que momento? Em que momento? Eu sabia que eu queria, estava estruturando, fiz uma formação daí, uma especialização em psicologia para resgatar, porque lá de 2003, né? Claro, então, como é que eu vou atuar, né, clinicamente com isso e tal? Eu preciso de uma outra formação. Daí fiz uma especialização ali. E quando que é a hora? E quando que é a hora? Isso me angustiava e tal. E não tem hora certa. Essa é a conclusão que eu chego. Na verdade, a hora certa é quando você tem um preparo, né? Então, claro, me preparei financeiramente, contei com o apoio das pessoas do meu esposo, né? Esse diálogo, vai ter que manter, né? Por um tempo só você, né? E foi isso, né? Então, foi a conversa aí com a gestora e daí a gente acho que isso fez esse preparo. Para não virar uma pressão, né? Porque se ele não te apoia, ele vira uma pressão. Michele já passou 3 meses e nada. Ele super compreensivo, graças a Deus. Assim, um dos pontos chaves aí da transição foi esse apoio, né? E passava coisas na minha cabeça, gente, assim, o que meus pais vão achar de eu saindo, né? Porque para mim, para minha família, né? Trabalhar anos numa empresa. Minha mãe trabalhou 20 anos numa empresa, 20 anos noutra. Meu pai também. Orgulho numa grande empresa, né? Para eles era um orgulho estar lá. E para mim, eu tive que fazer essa quebra inicialmente. O que eles vão achar? Né? Como é que eu vou falar isso para eles? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou quebrar esse sonho deles? Né? Como é que eu vou sair dessa posição de a filhinha perfeita, né? Que fez a formação, seguiu, casou, teve filho, todo o caminhozinho tradicional, bonitinho, né? E é coisa da nossa cabeça, é uma quebra mental, na verdade, um paradigma mental, né? Porque quando eu falei, claro, me deram um super apoio, né? Fizeram os questionamentos, tem certeza? É isso mesmo que tu queres? E tudo certo, né? Tudo foi se encaminhando e o leque foi se abrindo, né? Os caminhos foram se abrindo. Respondendo a tua pergunta, eu não sei se eu respondi, né? Mas a transição apareceu aí por 4 anos e eu gosto muito de falar porque eu comecei a beber da própria fonte daí, né? Voltei para terapia, fiz o meu processo de coaching para a minha transição de carreira, né? Tudo isso foi um preparo. Você foi se preparando, não foi um estalo do dia para a noite, foi uma transição. Até porque meu perfil é muito estável, né? Não é um executor assim que saio fazendo, não. Eu sou analista, planejadora, tenho que ver os prós e contras. Né? Faz parte de mim, isso é a minha essência essa. E essa é a grande dor, Michele. Assim, a gente entrevistou aqui 92 pessoas antes de você. E todas elas em algum momento eram empregados e viraram patrões em alguma empresa que eles foram e criaram. Só que essa transição sempre foi muito traumática, quase todos eles. Qual é o momento e como fazer para se preparar, né? Então, você agora está dando algumas dicas de planejamento. Óbvio, tem perfil e perfil. Exato. Tem perfil que é explosivo e tá não tudo vai certo. Se planejar, não tem certo e errado, mas é o meu perfil. Isso. Mas acho que se entender, acho que é a melhor dica, né? De conhecer, para não se arrepender. Porque eu acho que a grande dor deve ser no 3º mês, ver que está ganhando menos do que ganhava, aí eu vou voltar atrás, e aí abandona às vezes uma boa ideia. Com certeza. Não tem certo e errado, justamente, né? Depende do perfil de cada um. Eu estou falando aqui do meu perfil, que é mais analítico, planejador. Eu preciso de um preparo maior. Para os olhos de algum 4 anos é muito tempo, né? Sim. É muito tempo. Então, mas está tudo certo, né? E você dá esse preparo, digamos, você tem no seu portfólio de trabalho esse serviço, o Sheila quer sair e montar uma empresa. Você tem esse... Eu trabalho com a transição de carreira, ajudo as pessoas a transitarem, sim, né? Legal. Ou na própria empresa também, essa reestruturação ali de crescimento, né? De desenvolvimento da carreira na empresa, que é esse 1 a 1, né? Esse atendimento individual, que o coaching é um desenvolvimento individual, né? É um mais diretivo. Atendi pessoas que estavam na dúvida, será que eu faço uma outra pós ou vou para o coaching? Decidiu ir para o coaching. Foi a melhor decisão, ele falou, né? Que tomou, porque depois eu vejo o que eu faço, que pós é essa que eu vou fazer, mas eu preciso de uma estruturação aqui desse meu momento, para que caminho que eu vou? É por aqui mesmo? Porque o desenvolvimento individual, ele possibilita isso, né? Essa parada para o profissional refletir
Qual é a tua trajetória? Que momento que tu tá da tua carreira? O que tu queres para o futuro? E que caminho trilhar para estar se desenvolvendo, né? Ele é muito mais direto, né? Do que mais uma graduação ou de um curso aberto, né? Todos têm, claro, sua grande valia, mas depende do objetivo de cada um. Então, né? resumindo, para você fazer esse rompimento, passar a ser uma empreendedora, você basicamente ficou trabalhando isso 4 anos anteriormente, mentalmente, se preparando, fazendo especialização, te preparando, chegasse até a ter terapia, né? Voltei para terapia, fiz meu processo de coaching, fiz mais especializações, perfeito, né? para mostrar exatamente o quanto isso foi, eu diria assim, é um ciclo grande, não é 2, 3 dias, quer dizer, e se preparando financeiramente para encarar de verdade aquele momento, né? Isso. E a partir do momento que você tomou essa decisão e pôs na prática, em quanto tempo você observou que a coisa realmente passou a valer? Como é que foram esses primeiros dias, esse primeiro mês, essa insegurança? Volto para trás, não está dando certo? Eu ainda estou no processo, eu digo, né? Porque eu estou fechando o ciclo de 2 anos, né? São muito desafiadores. O primeiro ano realmente é muito desafiador. É muito. O financeiro pesa muito, porque é justamente isso, né? Tu não tem aquele rendimento que tu tinha, né? Daí por isso da reserva também. E é isso, né? E daí assim aquela por mais que exista o preparo, a prática se mostra diferente. Tu planeja, mas o planejamento não é 100% o que vai acontecer, né? Eu tinha na minha mente que vai ser tranquilo, né? As clientes vão chegar, eu vou estar né, em contato com outras pessoas e vai dar tudo certo. E não foi, né? É um passo de cada vez. Essa questão da exposição também, né? Na indústria se tinha todos os setores lá, né? Financeiro, marketing, né? Comercial. E que todos te conheciam, sabiam onde te procurar. Porque tem isso também. Tu tem que criar o teu público quando tu era vira um referência, empresário. conquistou uma certeza. referência. E ali era do zero de novo, né? Do zero. Então, é ir para um ambiente inóspito, né? Desafiador, desbravar um outro universo na prática. Exato. E começar do zero, né? Às vezes, tu volta pro que tu já passou lá atrás e às vezes, poxa, será que valeu a pena voltar? Depois, lá na frente, tu vê que sim. Mas naquele momento, sim. Nós entrevistamos uma pessoa e ela comentou assim, o mais difícil foi na primeira semana. Primeiro dia eu achei legal, estava em casa, então eu era dono do meu tempo. Segundo, terceiro... No 5º dia, eu estava 11 horas da manhã tomando café numa padaria. Vocês vão lembrar? Ela falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar numa empresa. Sim. E ela esperando contato, e contato não vinha de algum cliente. Ela falou, errei. No 5º dia, ela já pensou, errei, está tudo errado, me arrependi. Agora, como é que eu volto para a empresa? E depois ela seguiu e deu certo, mas... Deve bater essas dúvidas, com certeza. Com certeza, porque são quebras, né? Eu falei ali do comentário dos meus pais, foi uma quebra. Isso também, né? De você fazer o teu horário, eu fazer o meu horário, como é que vai ser? E assim, o meu consultório é online. Então, eu trabalho home office, né? Eu tenho atendimento presencial, onde eu atendo no coworking, né? Algumas vezes na semana, mas a minha base é em casa, né? Então, de novo, daí agora em outra fase da vida, sozinha. Né? Saindo desse ambiente de equipe que é super rico, a gente cresce nesse desenvolvimento com as pessoas e trocas, né? E daí tu vai buscar outras trocas, outras parcerias, outras pessoas que te retroalimentam também, né? Então... Tu está aí sozinha ainda até hoje? Sim. A minha empresa é eu presa mesmo, né? Por enquanto é isso. E o que significa GM? GM são as iniciais de nomes, né? As iniciais de nome. Meu marido é o meu parceiro, né? Mas só... Gustavo. É o Gustavo. É o meu financeiro. Ele me dá esse apoio, né? E é isso, assim, é desenvolvimento humano e organizacional. Então, eu atendo tanto pessoa física quanto empresas, né? Fala um pouquinho desse portfólio, o que você faz tudo, quais são as propostas aí que você tem? Então, eu atendo clinicamente, a psicologia clínica, né? Atendimento individual, e levo esse serviço para as empresas também, de ter o psicólogo clínico para as empresas, né? Dentro, ou parcerias, enfim, para as empresas indicarem também, direcionarem os seus colaboradores, né, para o atendimento. E a parte de palestras, workshops, treinamento e desenvolvimento de equipes, e também o assessment, né? O assessment, o que é? É a avaliação de perfil comportamental, que é uma verdadeira ferramenta assim, de porta de entrada para esse autoconhecimento, que é riquíssimo, né? Riquíssimo. Vocês já fizeram seus assessments? Já, todos conhecem.
né? Eu trabalho com o DISC, né? Uma metodologia DISC, e que é muito rico, porque é uma porta de entrada assim, para trazer essa questão do autoconhecimento, né? E esses são os meus trabalhos, então. Psicologia clínica, né? Eu não sei se na metodologia que tu usa assim, mas pela experiência que eu tenho, além de você se conhecer, você consegue ver se você dá match com algumas funções que você quer ser. Também. Né? Então, aí compara, não sei se vocês já fizeram, mas é bem legal. Então, eu quero ser operador de podcast. Existem lá as competências e você vê quão você está apto com aquelas habilidades, características. Com aquelas habilidades e características. Então, é bem legal. Já fiz 2 vezes, é bem legal mesmo. Dá uma visão bacana, assim, clara, né? Dá uma segurança até de tu pensar, aonde que eu preciso melhorar? Né? Ou aonde que eu talvez já esteja ok para eu focar em outra área para melhorar. Então é bem legal mesmo. Fica uma dica bem legal. Para mim foi muito importante assim também essa questão. Eu sempre, tudo que eu faço eu uso, né? E faço comigo mesma, assim. Já passei pelo processo, né? Para fazer com os outros. E é bem isso, assim. Quando eu recebi o meu primeiro devolutiva dessa ferramenta, né? Eu assim, putz, eu sou isso mesmo, né? Esse meu perfil, sabe aquele desânimo, assim? Mas é uma questão que trabalha a aceitação, né? Sim, esse é meu perfil, vamos tirar o melhor desse perfil. Né? Eu queria ser mais executora, eu queria ser mais, né, da ação, mas não, eu sou mais da análise, do planejamento, né? Então vamos tirar o melhor disso. Né? E claro, e também a questão da comunicação vem daí, né? O meu perfil não é o comunicador, mas em ambientes onde eu preciso executar, exercer, eu desempenho bem, né? E está tudo certo. E vou me aceitando nesse processo também, e vou buscando ferramentas para me ajudar a desenvolver naquilo que eu tenho. A sua deficiência já ajuda meio caminho para você corrigi-la, né? Com certeza, para ir atrás, né? E tendo um objetivo, é lá que eu quero. E falando disso da comunicação, né? Era lá que eu queria estar, eu queria dar palestra, eu queria trabalhar com grupos também, né? E é isso, daí foi criando esse caminho, né? Esse caminho. Então, assim, quando vocês perguntaram, como é que tá, né? Eu ainda estou em desenvolvimento, né? Esses 2 anos ainda são recentes, né? Mas está sendo muito rico a experiência, está sendo muito boa a experiência de estar nesse ambiente diferente. E quantas pessoas você já está ajudando, né? Com certeza. O Maicon, que estava aqui conosco já no episódio anterior, foi um dos exemplos que trabalhou com você, trabalha com você. A gente está desenvolvendo um trabalho lá, mensal, né? Então está sendo muito bacana, assim. Participar desse crescimento, assim, também das pessoas, né? É isso que para mim é fantástico, assim, sabe? Ver essa abertura das pessoas, os insights, as direções, os caminhos. Nossa, isso para mim é riqueza, assim, é riqueza. Legal. Eu gosto disso. Fantástico. A gente tem um quadro aqui que chama Perguntas da Audiência. A gente abriu a caixinha lá, a gente viu que você recompartilhou e a gente separou 2 que chegaram aqui e eu vou fazer agora. Pode ficar à vontade para responder da maneira que você achar melhor. A primeira veio da Andressa Zotti. Ela perguntou assim, qual o seu maior sonho na área profissional? Uau, que legal! O meu maior sonho... Sabe que é uma pergunta que me faz pensar, porque eu não estava parando para pensar sobre isso, né? O maior sonho na área profissional. Olha... Sempre é busca de crescimento e desenvolvimento, né? Então, assim, hoje eu tenho o meu consultório online, né? Eu gostaria de ter o meu ambiente ainda, né? O meu próprio ambiente para atender as pessoas de uma forma mais acolhedora. O meu espaço maior também para atender grupos. Eu gosto muito de trabalhar com grupos, né? Então, quando fala em sonho, eu acho que vai nessa linha, assim, de ter um ambiente meu, né, para receber as pessoas para esse atendimento mais personalizado. Gente, não que o online não seja, né? Ele é super dá certo e claro, vai de cada um também de gostar desse atendimento, né? Ele é muito positivo também. Mas o presencial, ele tem o seu quê de diferente, né? E atender grupos é uma coisa que me chama. Eu gosto do atendimento em grupo também. E tem pessoas que não são do presencial. Não tem jeito, elas não são online, é muito cultural também, enfim, né? É uma quebra de paradigma muito recente essa cultura do online, né? Exatamente. Isso aí. Andresa, continue mandando perguntas maravilhosas como essa. De me fazer pensar, com certeza, fazer os convidados pensarem. É isso aí, continue participando lá conosco. E a segunda que a gente separou veio da Raive Lela e ela perguntou assim, essa também é boa.
Se pudesse falar algo para o seu eu do passado, o que você falaria? Gente, essas perguntas são de psicólogo para psicólogos. Repete a pergunta. Se pudesse falar alguma coisa para o seu eu do passado? O que falaria? Olha, Michele, só vai, segue o fluxo, né? As respostas estão dentro de você e segue o teu coração, ouça mais o teu coração, né? E se prepare. Faça o que você fez. Eu não falaria algo diferente, assim, né? Mas, assim, se ouça. Para se ouvir, ouve o teu coração, segue o fluxo, caminha. Aquelas velhas frases que a gente ouve, né, faz todo sentido hoje para mim, assim. Caminha, que o caminho vai se abrindo, as coisas vão acontecendo, né? Vai pisando um passo de cada vez que a abertura vai ocorrer, assim. Michele, teu olho encheu de lágrimas nessa resposta, é verdade. O que acontece? O que tu achas que passou na tua cabeça? Olha, me faz pensar assim de que quantos paradigmas a gente mesmo se coloca, né? Quantos bloqueios a gente mesmo se coloca na busca de um sonho, na busca de um objetivo, né? Porque é muito interno esse processo, né, de transição. E como é bom contar com apoio, como é bom buscar ajuda. Isso faz total diferença, porque sozinho realmente as coisas ficam muito confusas, não ficam nada claras, né? Então essa troca, né? Busca de profissional e troca também entre as pessoas da tua confiança, né? Isso é muito importante, assim, de trocar ideia, abrir teu coração, falar dos teus medos, falar das tuas angústias, porque não é um processo simples, né? Para alguns talvez seja mais fácil, porque são mais desprendidos, para outros não, né? Então, é isso. Isso eu ia até te perguntar também. Blumenau é uma característica, tem muitas empresas familiares e, de fato, que ainda conservam apenas familiares trabalhando. Né? Nós temos muitos exemplos nesse sentido. Assim. Poucas, vamos colocar assim, necessariamente tem pessoas que não são da família. Ainda temos bastante empresas realmente 100% familiares. E aí, às vezes, como trabalhar essas questões da psicologia, enfim, porque, querendo ou não, família, ela é família. É diferente, é uma questão que vai além do ambiente profissional. Por mais que você fale, desliga, chega em casa, é diferente, não sei o quê. Uma discussão no final de semana influencia na segunda-feira no relacionamento, não tem jeito. As pessoas são além de companheiros de trabalho. Como é que você indicaria esse teu trabalho, por exemplo? O que daria para fazer? Quais seriam as propostas? O que seria possível, né, para a empresa melhorar? Como é que a gente pode auxiliar nesse sentido? Essa abertura, eu não sei em que tamanho é que tu está perguntando, no sentido, se eu entendi bem a tua pergunta, né? Mas que tipo de trabalhos oferecer para... porque são pequenas empresas que, às vezes, elas perdem pela questão do relacionamento, a grande dificuldade... às vezes deixam de ser família em virtude da empresa, inclusive, né? De repente uma ruptura ali bastante séria, e isso pode acontecer tanto no campo pessoal e gerar impacto na empresa, como no âmbito empresarial e gerar impacto na família. Porque o relacionamento delas vai além do relacionamento comercial. É diferente de uma empresa onde só tem pessoas que, de fato, são companheiras no aspecto profissional. Família vai tudo além. E aí, às vezes, é uma barreira. Mas trazer uma psicóloga para cá, contratar um trabalho nesse sentido, para quê? Aqui quem manda é o fulano, quem obedece é o ciclano, e a relação é meio que a hierarquia familiar, e é assim que funciona, e às vezes a empresa está perdendo oportunidades de negócio, está perdendo crescimento, está perdendo a oportunidade de enxergar que é a hora de contratar mais A, mais B, mais C. Então, esse pacote, queria que tu avaliasse, porque é a realidade de várias empresas blumenauenses. Esse trabalho é de abertura e estruturação, né? É um trabalho daí de feedback para a empresa se ouvir também, Exato. né? O que a gente está precisando reestruturar aqui de uma maneira diferente, né? Tem empresas aí, o exemplo dessa empresa que a gente vem trabalhando, é bem isso, assim, está no momento de crescimento, e daí a gente precisa estruturar melhor aqui, deixar as regras mais claras do jogo, né? Como é que as coisas acontecem aqui dentro, porque as pessoas precisam de clareza, quem está ali no dia a dia. Se não tem claro, fica uma sensação de injustiça. Por que fulano pode sair mais cedo e outro não? Precisa estar muito bem estruturado. Então, é um trabalho de reestruturação, né? De ouvir as pessoas e fazer esse entremeio, né?
sempre visando o melhor, né? Mas ainda nesse foco de família, como fazer essa virada de chave? Como, de fato, estar atento que a empresa é uma coisa e a família deveria ser outra? Como não misturar? O que você daria como dicas nesse sentido, assim, para evitar certos dessabores de uma área impactando na outra, por exemplo? Postura profissional, né, gente? A gente precisa cada vez mais e realmente, assim, porque às vezes as pessoas confundem essa questão da liberdade, às vezes empresas menores, elas acabam tendo um clima muito informal. É muito gostoso, né? Todo mundo se conhece, sai junto depois, vai tomar a sua cervejinha, fazer seu happy hour, todo mundo junto, né? E confunde isso com a intimidade no ambiente corporativo. E a postura profissional é diferente, né? Nos exige um respeito diferente, uma linguagem diferente, e realmente é um desafio isso, né? Trabalhar a mentalidade, daí é um trabalho da mentalidade das pessoas mesmo, né? De que eu preciso saber dividir, dosar, né? Dosar. E só para fechar esse assunto, mas bem recorrente essa pergunta também. Vou dar um exemplo do próprio pai com o filho. E como é que faz na hora de se relacionar dentro da empresa, o pai com o filho? O filho chama o pai de pai, por exemplo, ou chama pelo nome? Vai apresentar um cliente? Como é que você enxerga isso? Isso é um grande dilema. É bem difícil. E a gente observa, eu também dou aula já há muito tempo, e o Edinho deu aula há muito tempo na administração, chegam para nós muitas vezes questões bem peculiares nesse sentido, e eu imagino, nós temos também pai, da qual é um empreendedor. Sim. E também já me parei para pensar em relação a isso. Como é que eu falo na frente de outra pessoa? O fulano, chama ele pelo nome ou chama ele como pai? Se chama como pai, vai perder alguma coisa nesse sentido em termos de negócio? Sabe que é bem interessante essa pergunta tua, porque me fez pensar, o meu marido, ele tem empresa familiar, né? Uma pequena empresa de telecom, e ele trabalha com o pai dele há 18 anos, pois né? E é isso, assim, é uma estrutura... É muito interessante isso, porque os papéis, eles se confundem em algum momento da vida. E mais que isso, né? As relações maiores se confundem também, enfim. Mas é isso, assim, hoje, né? Como é que ele faz? É o pai, mas é o profissional que está ali, né? É o diretor, o seu Acácio, o diretor, né, da empresa. Pai. Sabe que me pai vem em segundo plano ali na empresa, entende? A impressão que eu tenho às vezes é que, assim, depende da situação, se tu chamar a pessoa de pai, parece que o outro vai te olhar tipo assim, é por isso que tu estás na função que tu estás, né? Tu é filho? Agora eu entendi. Agora, se você chama pelo nome, a pessoa não identificando que é pai e filho, parece que não, nem vai parar para pensar nessa relação, entendeu? De que não, realmente o rapaz ali... Mas não tem como desidentificar, porque esse é o papel base. O papel de pai é o primeiro, o profissional vem depois. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Gente, primeiro você é humano e depois você é profissional. O profissional vem depois. E eu acho que é um pouco que bate nessa pergunta tua. Primeiro ele é pai e depois ele é o chefe, né? Mas é como eu me sinto também nessa relação com meu pai sendo meu chefe. Exatamente. Né? É um trabalho também da própria pessoa com relação a isso. E pai e filho ainda tem um grau de intimidade enorme, geralmente. Agora, calcula tio e sobrinho, por exemplo. Aí o dilema é ainda maior. Porque às vezes, de fato, ele é meu tio, mas nem intimidade nós temos. Mas como é que eu vou chamá-lo? Vou deixar de... Se eu não chamá-lo de tio, ele vai se sentir ofendido? E aí deve ficar uma dicotomia ainda maior nesse sentido. Mas, enfim, são questões do dia a dia bem interessantes. Do dia a dia. E é como você se sente, né, com relação a isso, que é o principal. Perfeito. Ô Michele, a gente vive em mudanças de geração, né? A geração dos nossos avós era diferente da geração dos nossos pais, que é diferente da nossa. As nossas gerações aqui, né? A nossa aqui. E agora está vindo depende do ponto de vista, muito pior, muito mais difícil de lidar, muito mais imediatista, ou muito melhor, muito mais inteligente, muito mais ligada, ágil, depende do ponto de vista que você olhe. Como trabalhar isso na organização, primeiro ponto, e como trabalhar isso na psicologia, porque... as gerações, elas veem a importância disso de olhares diferentes. Então, às vezes, o jovem de hoje, ele já está pronto na cabeça dele. Com 16 anos, ele... e eu vivo isso no dia a dia, vejo direto. O que você almeja? Ser o dono dessa empresa. Uma empresa de 5 mil funcionários. Então, ele não vai ser o dono daquela empresa. Mas na cabeça dele, ele está pronto para ser. Então, isso é muito comum. Como trabalhar essa expectativa para não ser um frustrado, óbvio, mas que ele possa se desenvolver para crescer. E como é que está isso? Como é que tu está vendo isso nesse mercado? Como é que está essa dúvida na cabeça de muitos empresários que você trabalha? Enfim, como é que está isso? É um desafio, né? É um desafio bem interessante, porque
que bom, né? Tem uma autoestima muito fortalecida aí, né? Porque talvez essa geração teve pais muito mais presentes do que na nossa época, né? Então, tem aí um quê de positivo em tudo isso, né? Melhor também, uma qualidade de ensino, de educação, né? Acesso em alguns casos, coisa, né? Acesso à informação, né, gente? Nossa, é tudo, tá ali na palma da mão a qualquer hora. Se usar para o bem é muito bem vista, né? A questão da informação. Olha, eu sou do diálogo aberto, né? E aí eu acho que o feedback funciona muito bem, né? De ter essa aproximação e tirar, que eu digo assim, desenvolver essa pessoa para se tornar realmente, poxa, talvez tenha um potencial ali de ser uma ótima liderança, né? Aproveitar realmente, se já tem esse ímpeto, esse desejo, né? De prepará-lo para uma liderança, né? Que é uma característica importante, essa questão da autoconfiança, né? Mas é um dilema para algumas funções, por exemplo, porque tem o tempo, né? O tempo é necessário para esse desenvolvimento acontecer. Não é imediato. Né? As experiências assim, que moldam também, né, para se conquistar aí o resultado futuro. Mas é o diálogo e o desenvolvimento que eu acho que é a base, né, desse processo aí de como é que eu posso dizer? Amadurecimento. Mesmo, né? Legal. Só que o imediatismo é o grande detalhe. Eu sou pai de um filho de 18 anos, inclusive, então eu lido com isso dentro de casa. E, de fato, é um direcioná-los, né? Até porque, com esse acesso à informação, e eles não deixam de ter razões, por exemplo, eu vejo nas duas situações, como pai e como professor. Ele próprio muitas vezes questiona, pai, por que eu vou ficar vendo uma aula que, ao mesmo tempo, eu já tenho conhecimento sobre aquilo ali de uma rápida forma. Não preciso ficar lá copiando literalmente cada palavra, porque é um método antigo ainda, daquele professor em específico. E ele tem razão nesse aspecto. Então, por isso que nós, professores, também temos que ir modificando os nossos atos. Essa geração ela vem muito com isso, porque ela já tem essa base. É diferente, não precisamos nem falar da nossa geração, eles não foram diferentes também. Onde você não tinha acesso na internet no ensino fundamental, por exemplo. Com certeza. E nem no ensino médio, ali com bastante restrição. Então, hoje não. Hoje o garoto está realmente com o mundo na mão dele, o professor começa a introdução, ele já sabe do contexto por completo. E aí, essa adaptação é o grande dilema, né? De novo, é um quebra de paradigma, né? É muito grande. Para nós também, de saber lidar, né? E saber tirar, desenvolvê-los para isso também, né? Para ter esse equilíbrio de tempo, de processual, né? Porque é processual também. Não é imediato. O que eu tenho percebido, e aí até uma pergunta que eu vou fazer depois sobre entrevista, mas tenho percebido que nas próprias entrevistas de emprego que a gente faz, as pessoas, antes elas vinham abertas para te ouvir. Hoje elas, para você perguntar o que você quiser. Hoje elas querem perguntar. Elas querem saber de tudo da empresa. Elas querem saber como está a tua empresa. Elas vão qualificar se elas querem participar daquilo mesmo ou não. Né? Eu sinto isso muito claramente, sei lá, de 10 anos para cá, como isso mudou. A pessoa antes ia para uma entrevista de emprego como uma oportunidade da vida. Agora não. Ela vai para avaliar se ela quer participar daquilo ali ou não. Obviamente, é uma transição e vem muito da geração. Essa geração, pela informação, ela já sabe se a empresa é mais socioambiental responsável ou não, se a empresa tem... Então, ela vai... É muito louco isso, porque ela tem muito acesso à informação. Se ela pratica a inclusão... Tudo isso. Então, e as empresas precisam se reinventar, né? Totalmente, isso né? Porque é sair daquele modelo padrão tradicional familiar, que é a nossa cultura aqui também, né? É muito isso. E se abrir para um novo mundo. De ser uma referência, uma empresa desejada, né, para se trabalhar. Isso. É bem isso, o poder de escolha está muito maior, com certeza. Não que nunca tivesse, né, mas agora é manifestado isso, né? Claro. Ô, Michele, e hoje está muito em alta, né, no trabalho de liderança de pessoas, a questão das skills, hard skill e soft skill. Basicamente, né, a história das empresas, uma pessoa que é uma costureira, ela vira uma líder de costura. E aí vira uma péssima líder, porque não foi preparada. Ela virou só porque ela era uma boa. Um bom programador vira um chefe porque ele era um bom programador, mas às vezes ele não é um bom líder. Então, o hard skill é natural e a pessoa trabalha e ela desenvolve e ela se qualifica por aquilo. Mas o soft skill não, né? Vai para... habilidades de liderança, habilidades de gestão, como trabalhar isso nas pessoas e como o seu portfólio de serviços auxilia uma pessoa que eu lembro do Sheila usar um exemplo
uma pessoa que trabalha com ele, que queria ser chefe, queria ser líder, mas não sabe como se desenvolver. Ela já é muito boa no que ela faz, mas isso não o credencia a ser um bom chefe. Como trabalhar soft skill? Que dica que você dá? Esse é o velho autoconhecimento, né? Então, esse olhar, se perceber. O desenvolvimento ele vem dessa linha de se reconhecer, né? E de se fortalecer naquilo que se tem já de características naturais tuas, né? Então, e claro, reconhecer também as características que você precisa galgar ainda mais. Então, soft skills, né? Essa questão de... Primeiro, tem que ter o objetivo claro, né? É a liderança que eu quero, então, né? Ou já estou num cargo de líder, já fui colocado lá porque eu era bom tecnicamente, né? Eu preciso estar aberto a me relacionar com gente, a lidar com pessoas, né? Não é mais só o seu mundo próprio, né? Exato. Você depende de pessoas. E para isso a gestão das emoções é primordial. Eu preciso, porque bate em mim, né? Quando alguém faz alguma coisa que eu acho que não é o correto, não é que eu não acho, né? Não pode ser feita, né? Porque aquele procedimento tem que ser seguido. Aquilo bate em mim, daí vem a raiva, daí vem as emoções e como é que eu faço a gestão aí disso, cega, né? Toma ações precipitadas. Então, a gestão das emoções é um trabalho que a psicologia ajuda, claro, né? Que é importante para a gente se reconhecer. Porque, vamos lá, né? O que a gente aprendeu sobre as nossas emoções? Nós aqui. O que a gente aprendeu, né? Nada, né? A gente aprendeu, na verdade, a engolir, né? A guardar, a não manifestar, a ficar para si. Homem não chora. Homem não chora. Aquelas velhas frases. Homem não chora. É isso que a gente aprendeu, né? Não pode... demonstrar fraqueza. Né? Raiva, não. É feio, é pecado, né? Ter raiva. E todas as emoções, elas têm um sentido. Hoje... Os olhares estão para isso, né? E os adultos, nós adultos, sofremos com isso porque a gente precisa saber trabalhar com as nossas emoções, né? E a gestão é isso, é lidar com as emoções a todo momento, né? Suas e da equipe, né? Suas e da equipe, saber intermediar. Então, é por aí o desenvolvimento das habilidades, né? Gestão das emoções. Legal. E dentro, assim, a gente já se conhece há muito tempo, e dentro de todas as tuas qualidades, eu sempre para mim foi um exemplo a tua forma de entrevistar. Já entrevistei com mais de 50 pessoas diferentes e para mim você é ímpar, o jeito que você de fato ouve, né, o a pessoa que você está entrevistando, e como você consegue tirar informações mesmo que elas não foram ditas claramente. Então, é uma grande qualidade que você tem. Só que nem sempre um empresário aí que está nos seguindo, ele tem dinheiro para contratar uma psicóloga para fazer a entrevista para ele contratar uma pessoa. Então, que dica que você dá de metodologia, de ferramenta, de livro, de qualquer coisa, para ensinar uma pessoa para entrevistar? Como ela pode conseguir uma verdade e escolher um bom funcionário? Olha, tem que ser com base nas experiências vividas, né? Não dá para fazer aquela pergunta assim futurista, né? O que você faria se estivesse... Gente, pergunta o que a pessoa viveu lá na prática. É por aí. A avaliação por competências é isso, basicamente, né? É perguntar como é que era a experiência lá com o teu líder. Qual que foi a principal dificuldade com ele? Né? O que ele vivenciou, ele não tem como desviar, né? Ele vai ter que dizer da prática, da experiência que ele viveu, né? São perguntas. E o histórico, né? Eu gosto muito de começar aí por esse entendimento de como é que é minimamente essa estrutura, né, da família, como é que é essa relação em casa. Aí já dá sinais também de como é que... O quanto é estruturada essa pessoa também, que valores que ela possui, o que ela aprendeu na base dela. Porque isso vai reverberar no profissional, gente. De novo, a minha frase, né, a minha máxima. Primeiro você é um ser humano, depois você se torna profissional, né? Muito bom. Então, são perguntas do que a pessoa já vivenciou. E pergunta mesmo, né? E como é que era o relacionamento lá com os teus colegas? E numa dificuldade, como é que tu fazia quando acontecia X coisa, né? Então é por aí, eu vejo que eu lembro assim, como se fosse hoje, depois de eu começar a entrevistar com a Michele, veio uma outra profissional e eu pensei, caramba, pô, a Michele era nota 1000 e agora você quer negativo, porque é muito bom mesmo. Assim, não, a outra não era ruim, é que a Michele tinha muita qualificação de conseguir extrair isso. E eu lembro de uma passagem, uma pessoa falando que fez chover para cima, para baixo, ela era boa, aí a Michele assim, e qual foi o maior feito da tua carreira?
Ou seja, era tudo mentira, ele estava só inventando, ele não soube dar um exemplo, porque ele já tinha falado tanto, ele não sabia mais nem o que ele tinha falado para cima. Então são perguntas-chave sobre o histórico, que você percebe se é verdade mesmo, se foi uma construção mesmo. E esse jeito calmo, né? Fantástico. Ele, com todo respeito, mas ele engana muito, porque você não dá pro candidato pistas. Você tá sempre nessa voz tranquila. Sabe que essa é uma característica que eu sempre fui reconhecida, essa minha serenidade. Porque, não dá para pegar o que tu estás pensando. Daí o meu marido me desmente totalmente, né? Porque em casa a Michelle é outra, o meu filho também, a Michelle é outra, brabeza, né? Mas é isso, assim, esse equilíbrio emocional, né? Eu sempre fui reconhecida por isso, né? E daí, por isso, a gestão das emoções também me chama tanto a atenção, porque é possível a gente trabalhar as nossas emoções, saber regular elas. É esse a ferramenta que eu trabalho aí, né? Nessa questão da regulação das emoções. Mas fiquei bem obrigada pelo elogio. Não, é verdade, eu sempre falo isso, assim, eu me considero uma junção de pessoas que foram passando na minha vida e foram me dando experiências mais variadas. Toda a parte de entrevista eu aprendi contigo. A gente fez muitas. E hoje o pessoal elogia. A pessoa, pô, como você entrevista bem, e eu sempre falo, eu aprendi com a Michelle. E de fato, assim, eu acho que esse teu jeito de sereno, óbvio, não tem como aprender, porque é da pessoa, mas as perguntas certas e a metodologia do enredo, digamos assim, você vai pegando e você deixa a pessoa sem saída. Se ela estiver falando a verdade, você endossa a verdade, mas se ela estiver tentando enganar, tu pega certinho, porque ela pode ir se perdendo nesse enredo. Então, é muito legal mesmo. E o processo de entrevista tem que ser um jogo de verdade, né, gente? Porque a prática vai se mostrar depois. Mas, claro, tem pessoas que, na necessidade, bem, né? Querem, né? Pela necessidade. Eu sempre digo, tem pessoas muito boas que não sabem se vender. E aí, na entrevista, vão super mal. Mas é fantástica. A gente conhece no dia a dia, sabe? Aquele cara é bom. Mas chega na entrevista, ele trava. E tem o contrário. Tem o cara, o pavão, que fala super bem e no dia a dia não faz nada. Sim. Mas, via de regra, a tua metodologia ela funciona muito bem. Raramente consegue passar batido. E não é uma metodologia da Michelle, não, né? Mas a Michelle coloca em né? prática, né? Porque a entrevista de avaliação por competência é isso. É perguntar coisas que a pessoa vivenciou, né? Só que, claro, tem a escuta, tem o olhar, tem essa questão do como introduzir ali o assunto, né? Ela tá rindo. Porque, que eu pensei, tem um tapa na cara, bota na parede. O que tu fez? Não, é bem deixar à vontade. Eu lembro de vários exemplos. Eu lembro assim, por exemplo, familiar. Que daí a pessoa vem embora, sei lá, do Paraná pra cá, então ele não tem rede de apoio nenhum. Tem lá um filho pequeno. E aí ela fica, porque meu filho se vira sozinho e tal. Aí ela tá, e qual que é a tua rede de apoio? Você mora... eu e meu marido trabalha 20 horas por dia. Ou seja, não tem rede de apoio. Se a criança ficar doente, a mãe vai ter que atender. Então, mas a pessoa, ela vem convite, eu vou trabalhar, não vou faltar. Não, ela vai faltar. Então a Michelle consegue, sem choque, ir extraindo essas informações para a tomada de decisão. Não quer dizer que vai inviabilizar a contratação, mas consegue saber o que vai acontecer depois. E sabe, isso é importante para deixar a própria pessoa ali no momento da entrevista ciente de como é que vai ser essa rotina, né? Porque a pessoa está tão com o objetivo ali, com foco no objetivo, que é conquistar a vaga, né? Que ela esquece de toda a logística que ela vai fazer. Você já fez o cálculo de quanto tempo leva até aqui? Que horas você vai ter que acordar? Que horas vai ter que levar? É uma conversa nesse sentido para jogar real com a pessoa, para ela tomar também uma decisão consciente, né? A decisão consciente é isso, ela pensar sobre o que ela está fazendo, né? Então é ajudar. A entrevista eu vejo como uma ajuda nesse sentido também. Né? Não, perfeito. Olha, Michelle, dá para ficar aqui muito tempo contigo. Você tem uma contribuição exponencial e são tantos os temas, mas de fato o nosso tempo já urge. Sim. A gente já basicamente está fechando. A gente perde a noção do tempo aqui, né? É gostoso essa conversa. São conversas produtivas. 1h20. 1h20. Eu queria, para fechar da minha parte, perguntar para você exatamente, então, pensando um pouquinho agora para frente. Você está nessa fase de estabilização da tua empresa, é um novo desafio que você vem cumprindo, é uma nova forma de prospecção da tua carreira. E para frente, como é que você vê? Você até colocou como teu sonho ali a questão da estrutura física, de melhorar essa condição. Como é que está esse encaixe aí, pensando nesse planejamento para frente em relação a Esse está mais a longo prazo. O que eu vejo agora é essa questão de parcerias, né? De estar em contato com pessoas para formar parcerias, indicações, né? Uma rede de apoio daí nesse quesito profissional também, né?
Então, acho que esse é o meu grande objetivo nesse sentido. Mas tem alguma forma concreta disso se realizar? Como é que você pensa que caminho fazer essa parceria com quem em si? O que seria o potencial parceiro, enfim? Já venho fazendo algumas parcerias também, assim, até na parte de cursos, na parte digital mesmo, sabe? De fazer cursos nessa área online, né? Para ter gravações de algumas metodologias. Para público feminino empreendedor, as 4 vertentes do sucesso, coisas nesse sentido assim. Isso, nesse sentido também. O público empreendedor também em parceria daí com uma colega que a gente vem desenvolvendo aí um trabalho, né? Para esse público específico. Mas é mais essa questão dos contatos assim mesmo, né? De estar ampliando um pouco mais esse leque para estar chegando aí nas empresas e levando a psicologia para as empresas também, que é o meu grande objetivo, né? Para empresas maiores terem esse profissional lá contando com esse apoio do atendimento clínico para os profissionais mesmo. Esse é o meu foco também. Eu gosto dessa parte clínica agora, que no começo da minha carreira não era, mas agora de alguns anos para cá vem acontecendo, né? É que ela meio que complementa a tua outra parte, né? Acaba sendo, tu consegue oferecer 2 serviços em um, né? Sim, conforme a pessoa precisa. Sim, né? Com certeza. Muito o legal. desenvolvimento que é mais diretivo, quanto esse processo, né, de desenvolvimento, que também é um desenvolvimento, né? A psicologia clínica para a pessoa. É porque aquilo que tu falou, é o pessoal e o profissional que se complementam, acaba você conseguindo trabalhar as duas. O meu mote é harmonizar vida e carreira, né? Então, eu atendo muitos profissionais assim nesse sentido, que vão por uma queixa, mas que a gente trabalha clinicamente a vida da pessoa, né? É muito mais abrangente do que só o profissional. Né? Muito legal. E eu queria só fechar ainda também dizendo o seguinte, um exemplo prático, Michele, como às vezes a psicologia, ela de fato, ela nos surpreende, né? Eu me lembro quando eu estava como gerente regional de educação, uma escola aqui de Blumenau fez um período contratou por força própria, inclusive por condições próprias, o Estado não disponibilizava, ou o psicólogo em si até hoje não disponibiliza, e eles contrataram ali com o auxílio da APP, enfim, pensando nos alunos. E quem mais procurou os psicólogos? Os professores. Os pais. Os pais. Achei que eles lotaram todas as marcações de consulta, foi surpreendente para nós assim naquele momento. O objetivo eram as crianças, talvez no segundo momento os professores, e foram os pais. Mas isso é bem nesse ambiente, porque a criança é o reflexo dos pais, né? Então não tem como tratar a criança sem atender os pais. Que bom que teve essa procura, né? Bacana. É isso, Edinho. Você conhece bem a Michele, nós todos conhecemos e show, né? Literalmente, sempre, né? Uma grande profissional. Não, é fantástico, né? A Michele, ela sempre foi uma referência por onde passou, e a gente conviveu muitos anos na Rovitex, o Sheila também, e hoje o sucesso que está tendo, a gente acompanha pelas redes sociais, é reflexo disso. Tenho certeza que vai muito mais longe ainda. Sim. Essa parte toda comportamental está muito em alta, as pessoas estão precisando mesmo, né, desse auxílio, e aí vem como uma luva a tua participação para contribuir com elas. Só desejar sucesso para essa trajetória. Eu tenho certeza que não foi fácil a decisão, mas eu lembro de uma conversa que eu lembro da sala que foi, eu lembro do momento que foi, onde você comentou isso, a gente conversou algumas coisas, você comentou que você ia para esse caminho, e eu tinha certeza que ia ser de muito sucesso, e nesses 2 anos já, obviamente, tem muita dúvida, tem muita incerteza, mas eu tenho muita certeza que são muitos pontos positivos que você foi galgando nesses 2 anos, que vão te credenciar para muitos e muitos anos. E fica aí aberto para você que nos segue, né, que está buscando um desenvolvimento na sua empresa, pessoal ou profissional. Está aí a Michele, uma grande indicação. Agradecer também nossos patrocinadores. Sem eles a gente não estaria aqui, né? Econova de Pomerode, inteligência em processos químicos. Você que tem uma indústria têxtil, procura produtos com tecnologia, inovação e sustentabilidade. A Econova tem, @EconovaQuímica. E também está conosco a BML Patologia, diagnósticos, biópsias. Você quer identificar uma possível doença futura? A BML tem a solução. Siga no Instagram, @BML Patologia. É isso, Sheila? É isso aí. Lembrar você também de nos seguir lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Está aqui o QR Code na tela para você acessar o nosso Linktree e ser direcionado aí para todos os canais. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Escolha aí e navegue onde você achar melhor. No YouTube a gente sempre pede que você se inscreva no canal, nos ajude a chegar cada vez mais longe. Ative o sininho de notificações para ser avisado todas as quartas-feiras quando a gente posta o conteúdo novo.
No Spotify é a mesma coisa, nos siga lá no Spotify para você ser notificado também. E é isso. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos até aqui nesse momento. E a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Michele, queremos agradecer muito a sua presença, honrosamente, você sempre contribuindo muito. A gente aqui é só elogios de fato e de coração, porque, bom, o Edinho Scheller te conhece há muitos anos e eu, particularmente, já venho te conhecendo há um período para cá e, de fato, a admiração é recíproca. Então, quero deixar a câmera e o microfone para as suas considerações e a tua despedida. Eu agradeço imensamente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês compartilhando e me sinto muito lisonjeada assim, por esse reconhecimento também. Né? É só agradecer o momento. Foi uma conversa muito gostosa, me fez refletir sobre a minha história também, né? E isso é muito bacana, porque eu sempre me considerei boa ouvinte, né? Mas falar aí da nossa história faz a gente refletir também, e isso é muito bom. Estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, foi muito legal. Deixa as tuas redes sociais também, para o pessoal quiser te seguir. Sim, então eu tenho o meu Instagram, que eu sempre posto conteúdos lá falando sobre saúde emocional, né? Saúde mental também, que é o @psi.michelecavicchioli. Cavicchioli é um pouquinho mais difícil, né? Mas vai estar ali descrito também. E eu gosto de contribuir por esse meio também, né? Das pessoas facilitarem isso, esse entendimento de que a psicologia não é só para quem está muito precisando, ela serve para o desenvolvimento das pessoas também, né? E eu acho que é muito legal. Tirar esse paradigma aí. Mais um serviço, o podcast. O podcast, eu dei uma paradinha este ano, mas estão lá. Tá lá o meu repositório com mais de 100 podcasts que eu fazia toda semana. São fantásticos, inclusive. Muito legal, eu gosto. Eu tive retorno de algumas pessoas também, que é aquela chamadinha para a semana, para dar o tom da semana, falando também sobre saúde emocional. São pílulas, né? Pílulazinhas curtinhas, né? Que você ouve, reflete, tem algum questionamento também para você refletir sobre você mesmo. E é isso, tá? O podcast também, Spotify, né? Nas redes aí da Yushila, que sabe mais, né? Tá em todas. Eu coloco aqui na tela aqui depois. É Michele Cavicchioli. Obrigada, gente. Valeu, Michele. Agradecemos você também que esteve conosco mais uma vez, mais um episódio de muito sucesso, com certeza com conteúdo relevante, para que você possa fazer bom proveito e, acima de tudo, aí estejamos juntos, estejamos sempre no topo e, dessa forma, desenvolvendo uma sociedade cada vez melhor. Contamos com a sua audiência sempre. Nos auxilie, compartilhe, curta, leve esse conteúdo ainda mais adiante, que com certeza o objetivo é esse, agregar a sua vida e a vida de quem você tanto gosta. Então, até o próximo episódio, com mais convidados muito especiais. Um grande abraço e até lá.